Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com o ZX 80D, serve também para o ZX 100, que é o potente som aí da Sony aí, né? Que vocês têm aqueles enormes caixa, ok? Então qual a dica, pessoal? A dica é que não sai som. Você não encontrou, né? Você às vezes até trocou a saída ou então botou amplificadores, né? Ok? Você que está começando, está iniciando aqui, tem um exemplo aqui, ó. Quando você começa a verificar, vamos lá usar o ponto. Vem aqui nesse resistorzinho aqui também, é de senha. Ele dá uma alteração e o som já começa a desligar, tá? Essa saída aqui é um STK, ele tem provavelmente 2 STK, muitas vezes, raramente com 3. Aí aqui um exemplo, todos esses STK que existe aí no teu aparelho, tu vai em cima desse resistor, faz uma abordagem. Outra coisa, você verifica como é que tá a tensão no pino 1. Se essa tensão aqui no pino 1, ela tá baixa, pode acontecer, e muita gente não olha essa tensão, porque mas existe casos aí que essa tensão aqui abaixou e você simplesmente só pensou que era o resistor porque você encontrou alterado. Ou então você condenou o STK porque você encontrou essa tensão aqui, ó. Ela estava normal às vezes. Você também encontra ela normal, ok? Mas não é o STK, é esse resistor aqui, ó. Você colocou esse resistor e não deu resultado, então você procura o circuitozinho de mute, ok? Vamos para outro setor aqui, vamos ver como é que a outra saída. Por exemplo, essa daqui, ó. Isso aqui já são as maiores. Você vai até o nosso circuitozinho de mute aqui também, ó. Você faz a correção aqui, ó. Às vezes ele pode estar com fuga, esses transistores. Você faz uma retirada aqui desses dois transistores para ver como é que é o comportamento antes de você tirar o STK, ok? Outra coisa importante, você corrigir a fontezinha aqui, ó, essa fonte maior. Depois que você tirou aqueles resistores, esse diodo aqui de proteção, ele pode ter uma certa fuga e também às vezes teu som aí está desligando, ok? Você pode passar batido por causa disso. Toma muito cuidado com isso, com esse resistorzinho aqui, tá? Também tem enganado às vezes muita gente que troca o STK e os STK hoje em dia ele é muito fajuto, mas tem gente que troca arruma uma placa de um som desse, aí o STK tá bom, condena, aí o STK tá bom. O que que acontece? Às vezes tem uma fuga nesse diodo aqui, você não percebeu, a fonte não tá ok, a fonte ela tá baixa, às vezes por fuga, às vezes, por exemplo, um capacitor C618 de 22%. Você tem sempre que olhar esse capacitor. Se existe esse capacitor aí nos aparelhos da Sony, que é típico, é normal, que eu quero dizer, que sempre tem esses capacitor nos aparelhos da Sony aqui, ó, interligado essa fonte maior aqui que alimenta o nosso amplificador. Eles sempre dão problema. É aconselhável que você sempre, quando for fazer a manutenção, troque esse resistor e troque esse capacitor. Mesmo às vezes você encontrando ele bom, mas ele, devido a altas pancadas de corrente, ele provavelmente já está saturado. Ah, não, mas não está alterado, não sei o que. Mas pode estar, pessoal, depois que você joga a corrente e ele aquece, essa composição do nosso resistor, ela pode vir a variar, ok? Aí você encontra ele verificando, você encontra às vezes até um lado funcionando, o outro não. Não vai logo condenar o teu STK. Não condena o STK, tá? Faz isso aqui que eu tô recomendando.
olha o circuito de multi, olha os capacitores que alimenta aqui, ó, faz essa alimentação aqui do pino 14, ok? Olha também o teu circuito lá o teu IC, quer dizer, o teu IC pré-amplificador. Dá uma olhadinha lá, ver se tá com a alimentação correta nos pinos, porque isso aí também você pode passar batido, porque você não olhou os prés e você acha que é o STK, ok? Se o som ele vem oxidado, vê se tem trilha torada, né, partida. Se esse som ainda está oxidado, vai lá no painel, ver como é que tá a chave de volume. A nossa chave de volume, ela não só fica, às vezes você pode aumentar esse som e baixar assim de repente. Essa chave de volume está oxidada, ou então você aumenta esse som, não sai nenhum som. Você tem que ver das regiões que tem regiões frias, principalmente agora no começo do inverno, elas começam a oxidar. Então não vai haver um bom contato quando você gira aquela chave de volume. Ela tende a dar um problema, tende a dar problema também. Trilha oxidada que você pode encontrar, ela parte e você nem percebe, que interliga às vezes o amplificador com os dados aí da chave de volume, que é uma chave digital. Aí essa chave também dá problema, né? Outra coisa também, pessoal, outra dica importante é você ir lá num conector de fone de ouvido. Acontece aquele conector também oxidar, ou então alguém usa esse conector para fone de ouvido, que escuta esse som no fone de ouvido, ele afastou. Aí então o que acontece? Às vezes um lado não funciona no som, porque existe muitos som que ele é totalmente conectado no fone de ouvido. Quando você acopla o fone de ouvido, ele desliga, aí afasta aquela parte ali do fone de ouvido, a parte metálica que faz contato com o outro, e o teu som não funciona, não vai funcionar. Você fica perdidinho com isso aí. Essa dica é muito importante. Eu já peguei som da Gradiente, eu já peguei som da Philips com esse tipo de problema, e até inclusive a última vez que eu fiz uma manutenção num aparelho foi o som da Sony, aqueles pretinhos que também tem SH, desculpa pessoal, que tem STK. Ele tava com esse problema, alguém botou o fone de ouvido aí, usava fone de ouvido, então ali deu problema ali. Isso aí, e o som ele dependia de que o fone de ouvido é onde tem a garra do fone de ouvido, o acoplamento. Aquilo ali ficou avariado, então eu fui lá corrigir e o som voltou a funcionar. E eu já tinha feito a verificação no amplificador, no STK, e não havia coisa errada, né? Fiz teste, dei toque lá no pré-amplificador, que manda para o STK. Aí eu tocava assim, saía áudio de um lado pro outro. Aí eu pensei, oxe, por que não tá funcionando? Aí depois, né, pensando no caminho do som e tal, aí eu fui até lá o acoplamento do fone de ouvido, a entrada do fone de ouvido, e vi que havia um problema, né? Ajeitei tudo e voltou a funcionar, né? Ok? Então pessoal, muito obrigado por ter acompanhado até aqui.